Fernando Henrique Cardoso. Vice-presidente Marco Maciel. Senhoras e senhores, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhados do vice-presidente Marco Antônio de Oliveira Maciel e do vice-presidente José Alencar Gomes da Silva, dirigem-se ao parlatório do Palácio do Planalto para a transmissão da faixa presidencial. Solicitamos a todos os presentes que permaneçam em seus lugares. Se dirigem para o parlatório. Está aí o parlatório. Solicita que permaneçam em seus lugares. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares aqui, o Salão Nobre. Senhoras e senhores, inicia-se neste momento o ato de transmissão de poder, simbolizado pela passagem da faixa presidencial pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este é um ato com poucos precedentes da história da República. Um presidente eleito na plenitude da democracia transfere o símbolo do poder a um sucessor igualmente eleito no vigor supremo dos ritos democráticos. O senhor José Alencar deixa o Senado e o vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso volta ao Senado. Veja agora. Completou-se o simbolismo da assunção de Lula à presidência da República. Convidamos os presentes a cantarem o hino nacional, executado pela banda do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda.
pedimos a todos os presentes aqui no interior do Palácio do Planalto que retornem aos seus lugares para a volta dos senhores presidentes. Por favor, a todos que retornem aos seus lugares. Ele se dirige agora ao Salão Nobre, onde Lula, já presidente da República, vai assinar as nomeações dos novos ministros. Por lei, o primeiro decreto a ser assinado será o de nomeação do titular da Justiça, Márcio Tomás Bastos, a quem cabe referendar os decretos de nomeação dos demais ministros. Pedimos a todos os presentes que retornem aos seus lugares para a volta dos senhores presidentes. É uma transmissão da Rede Record e da Record Internacional que leva até você a posse do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Às 17h10 em São Paulo. Você vê aí uma imagem exclusiva da Rede Record, do helicóptero da Rede Record que sobrevoa os céus de Brasília, mostrando a multidão que se aglomera, mesmo com o mau tempo, para assistir à posse do novo presidente da República. Pelos dados publicados hoje pelo Datafolha, Lula é o presidente que sobe com mais expectativa positiva da população até hoje. 76% da população acham que ele vai fazer um bom governo. Collor subiu com 71% de esperanças de um bom governo. Lula tem 76% de esperanças. Oxalá não frustre essa população que tanto espera essa mensagem de mudança de Lula, mensagem que não será fácil de cumprir, porque há adversidades no campo internacional, no campo da economia internacional. O Brasil tem problemas seculares gravíssimos. Existe uma promessa de enfrentar a questão da fome. Lula reiterou essa promessa hoje, uma promessa de retomada do desenvolvimento, da busca obstinada por emprego. São coisas que serão cobradas ao seu tempo do novo presidente da República. As reformas que darão estrutura a todas essas todos esses avanços que Lula pretende realizar. Não é possível gerenciar um país com uma previdência injusta em termos de Brasil que nós temos. Não injusta em termos só daqueles que devem recorrer à previdência social por idade, por invalidez, mas pela injustiça que ela representa em termos de privilégios e pelo que ela, nesse instante, devido a tudo isso, suga da economia nacional, suga do orçamento nacional, manieta, impossibilita o governo de agir como poderia agir. Está o presidente peruano, o presidente Chissano, de Moçambique. O presidente Fernando Henrique Cardoso está com o semblante calmo. Claro que ele sabia que esse dia chegaria, não há dúvida nenhuma. O que eles estariam conversando nesse instante? O Davuto está um pouco alheio a essa conversa. Senhoras e senhores, pedimos a todos que tomem seus lugares para darmos continuidade à cerimônia.
repórter Fábio Ramalho está sobrevoando Brasília no helicóptero da Record e tem mais informações ao vivo. Fábio. Boris, a população agora já começa a deixar aos poucos a Praça dos Três Poderes e começa a voltar para a Esplanada dos Ministérios. A imagem agora é do gramado central da Esplanada. As pessoas já começam a chegar mais perto da grade de proteção, justamente do caminho onde o presidente Lula deve passar com o carro presidencial. A gente pode observar que agora o cuidado foi aumentado justamente porque as grades estão mais afastadas do asfalto, justamente para evitar o que aconteceu antes de Lula chegar ao Congresso Nacional. Evitar que as pessoas cheguem tão perto do carro, como aconteceu até de algumas pessoas conseguirem chegar a pular em cima do carro. O movimento já é bastante grande e, na verdade, a pista acaba fazendo uma grande letra Z no gramado central da Esplanada dos Ministérios. Essa é a expectativa da população, ver Lula de perto. Esse seria o momento que Lula acenou com a possibilidade que poderia, quem sabe, descer do carro para cumprimentar a população bem de perto. A polícia já toma cuidados para que, se isso realmente acontecer, Lula possa fazê-lo em total segurança, sem representar nenhum risco para o presidente, nem mesmo para a população. Boris. São imagens exclusivas da Rede Record que você acaba de ver. O nosso helicóptero que está cobrindo esta cerimônia de posse do novo presidente da República. Senhor vice-presidente da República e senhora Marisa Campos Gomes da Silva. Senhor vice-presidente Marco Antônio de Oliveira Maciel e a senhora Ana Maria Maciel. Senhor presidente do Senado Federal. Daqui a pouco o Lula vai se despedir de Fernando Henrique. Fernando Henrique vai deixar o palácio. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Efraim Moraes e senhora Ângela Maria Maier Ventura Moraes. Recebemos cumprimentos. Presidente da Câmara dos Deputados, senhora. Se despedem de Fernando Henrique Cardoso. Marco Aurélio Mendes de Faria Melo e senhora Sandra de Santos Mendes de Faria Melo. Essa é a chamada liturgia da posse, liturgia do cargo. A importância do cargo, com toda essa formalidade, busca cercar de certo valor físico o presidente da República. É uma imagem muito mais da instituição da presidência, uma imagem republicana, do que uma festa, uma simples festa. Por isso, toda essa tradição, essa formalidade, esse formalismo, tudo medido, tudo um cerimonial, uma ordem perfeita das autoridades, das pessoas. Não se pode fugir muito disso. O presidente da República deve obedecer toda essa chamada liturgia. E a principal é a da posse, toda uma simbologia
do significado. Está aí o líder do PL, Bispo Rodrigues, deputado Bispo Rodrigues. Senhor Eduardo Taguchi, diretor-geral da Associação Brasil Soccer e Acaia Internacional. Aí vai ser esse enorme desfile de autoridades, de convidados, que cumprimentam Lula e se despedem de Fernando Henrique Cardoso. Pastor Ervino Schmidt, secretário executivo do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. Rabino Henri Sobel, da Congregação Israelita Paulista. Rabino Henry Sobel, da SIC, Congregação Israelita Paulista. Dom Jaime Henrique Chimelo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Jaime Quemelo. Aí, obviamente, são os dignatários das diversas religiões convidados para a cerimônia. Rabino Sobel continua beijando lá vice-presidente da República, senhora Dom Marta José Maciel. Freire Falcão, cardeal arcebispo de Brasília. A cerimônia é ecumênica. São autoridades, dignatários religiosos de diversas religiões. Monge Marcelo Barros, prior do Mosteiro da Anunciação do Senhor. Representados cristãos, judeus, os cristãos evangélicos, Igreja Católica. Senhor Nestor João Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira. Aí estão os espíritas. Tratados em pé de igualdade todos os dignatários religiosos. O Estado brasileiro é laico, não há por que não tratá-los todos da mesma maneira cortês, educada e respeitosa. Dando prosseguimento à cerimônia, os ministros de Estado que deixam o governo cumprimentam o senhor presidente da República e a senhora Marisa Letícia Lula da Silva e despedem-se do presidente Fernando Henrique Cardoso e da senhora Ruth Correia Leite Cardoso. Cumprimentam o senhor vice-presidente da República e senhora Marisa Campos Gomes da Silva e despedem-se do senhor vice-presidente Marco Antônio de Oliveira Maciel e a senhora Ana Maria Maciel. Aqui entre nós, telespectadores, que ninguém nos ouça, deve dar uma bela canseira essa cerimônia. Uma bela canseira. Não se esquecendo que essa cerimônia se segue ao Réveillon. Por isso, a ideia da mudança, a ideia que
se tentou colocar em prática dessa cerimônia de posse do presidente da República para dia 6. Isso explica também porque autoridades europeias, muitos presidentes que gostariam, até precisariam por relações com o Brasil, que é um país importante, estar aqui, não estão. Dia 31 de dezembro e dia 1º de janeiro são festas universais em praticamente todo o mundo e as pessoas querem ficar com as suas famílias, com os seus amigos, nas festividades dos seus países. Então, se torna quase um sacrifício estar no Brasil dia 1º. Então, essa posse tem que ser mudada mesmo. A posse do próximo presidente da República tem que ir para o dia 6, algo mais distante do dia 1º, dia 6, dia 5. E para isso é necessário uma alteração na Constituição. Quando acordaram para isso, já não havia tempo suficiente, as coisas já estavam sendo consolidadas, já surgiram as reclamações que isso estava sendo feito exclusivamente para Lula, que os prazos regimentais deveriam ser todos desrespeitados. Então a cerimônia ficou para o dia 1º mesmo. E não procedia a informação de que a mudança era para o dia 6 para Fidel Castro estar aqui por ser amigo de Lula. Fidel Castro já tinha vindo à posse de Fernando Henrique Cardoso. Está aí, amigo de Lula, está aí. Ele não estava impossibilitado de vir no dia 1º, mas evidentemente preferia estar em Cuba junto com seus familiares e nas comemorações da passagem do ano no seu país. Aí estão os membros do Ministério Fernando Henrique Cardoso, que deixam Brasília, que deixam o poder, cumprimentando Lula, se despedindo formalmente do presidente e vice-presidente da República. Você vê que o Lula tem uma palavra para cada pessoa. Conversa, né? Não é uma coisa mecânica. Acabou. O helicóptero da Rede Record mostra a faixa verde e amarela pela qual o Lula vai passar daqui a pouco. Faixa verde, amarela e vermelha. Claro que o vermelho é a cor do PT. Se eu fosse o organizador da festa, não teria colocado a cor vermelha, colocaria apenas a cor verde e amarela ou apenas o vermelho. Não misturaria as coisas, a cor de um partido com a bandeira nacional, com as cores da bandeira nacional. Mas como no seu comando a festa, telespectador que julga, eu teria separado bem as coisas. Aliás, Lula disse que as coisas são separadas, partido e governo, e aí cores da bandeira com uma conotação partidária, é o gosto de cada um. Na minha opinião, é um erro dos marqueteiros organizadores da festa. A festa está sendo organizada, claro que em colaboração com o cerimonial do governo, mas organizada pelo PT, uma festa do PT, custa R$ 1.400.000 para o partido. O Lula deve estar contando uma coisa muito gozada, porque o Fernando Henrique morre de rir. Ministros e secretários de Estado que passarão a integrar o governo cumprimentam o senhor presidente da República e a senhora Marisa Letícia Lula da Silva e despedem-se.
do presidente Fernando Henrique Cardoso e da senhora Ruth Correia Leite Cardoso, cumprimentam o senhor vice-presidente da República e senhora Marisa Campos Gomes da Silva e despedem-se do vice-presidente Marco Antônio de Oliveira Maciel e a senhora Ana Maria Maciel. Agora é o Ministério do Governo Lula. Casa Civil, José Dirceu. Comunicação de Governo, Luiz Guxiquem. Secretaria-Geral, Luiz Dulce. Justiça, Márcio Tomás Bastos. Relações Exteriores, Celso Amorim. Celso Amorim já está nomeado, já é ministro de Relações Exteriores, mas as duas tarefas mais importantes, por enquanto, de Lula, não foram executadas por ele, que é a visita a Fidel Castro e a visita a Hugo Chávez. Foram realizadas pelo assessor de Relações Internacionais de Lula. Integração Nacional, Ciro Gomes, ex-candidato a presidente da República. Defesa, José Viegas. Corregedor-Geral da União, Valdir Pires. Segurança Institucional, José Armando Félix, que é um general da ativa. Advocacia Geral da União, Álvaro Augusto Ribeiro da Costa. Educação, Cristóvão Buarque. Trabalho, Jacques Wagner. Cidades, Olívio Dutra. Segurança Alimentar e Combate à Fome, José Graziano da Silva.